Para começar, eu preciso te contar uma verdade que dói, mas que vai te libertar de uma vez por todas. O seu talento e a sua bondade não valem absolutamente nada se eles não forem úteis para quem está no topo. Eu já vi de perto essa cena se repetir 1000 vezes. Vi profissionais brilhantes, pessoas que chegavam cedo e saíam tarde, sendo ignoradas em reuniões importantes, enquanto aquele colega que parecia fazer menos esforço era chamado para o círculo interno do poder. Sabe por que isso acontece? Porque o mundo real não recompensa o esforço isolado ou a pureza de coração. O mundo real, como Maquiavel percebeu há 500 anos, recompensa a utilidade fria. O grande erro que você provavelmente está cometendo agora é tratar as relações de poder como se fossem um grupo de amigos onde o que importa é ser querido. Mas a verdade é que as pessoas poderosas não estão procurando alguém para amar. Elas estão procurando alguém para usar como uma ferramenta eficiente. Elas enxergam a vida como um grande tabuleiro onde cada peça tem uma função específica. Se você entra nesse jogo esperando que reconheçam sua virtude, você já entra derrotado. Eu vi pessoas gastando anos tentando ser vistas pela sua honestidade, mas o que elas encontraram foi apenas a indiferença. Isso acontece porque a honestidade e o trabalho duro são as moedas de menor valor nos círculos de influência. Se você quer subir na vida de forma genial, o primeiro passo é entender que o favor de um superior não se ganha sendo bonzinho, mas sendo a solução para um problema que tira o sono dele. Pense comigo na lógica de Maquiavel. Ele observou que um governante não mantém um aliado porque ele é uma pessoa legal, mas porque esse aliado tem algo que o governante precisa. Quando você se aproxima de alguém influente, o seu radar de pedinte liga automaticamente. Você chega com a postura de quem precisa de uma chance, de quem quer ser notado, de quem está ali para tomar um pouco do tempo e da energia daquela pessoa. Isso é um erro fatal. Pessoas poderosas vivem cercadas de gente assim. Pessoas que chegam falando de suas necessidades e de como a vida é injusta. Para o sistema de poder, você é apenas mais um sugador de energia na fila. O segredo para quebrar essa barreira e começar a sua ascensão é inverter totalmente essa lógica. Em vez de ser um pedido, você precisa ser a resposta. Antes de abrir a boca em uma reunião ou enviar aquele e-mail, você deve se perguntar se está adicionando peso ou se está apenas tentando drenar o sistema. Eu já vi situações onde um estagiário se tornou indispensável em 2 semanas, simplesmente porque ele identificou uma falha silenciosa em um processo que ninguém mais via e resolveu o problema sem alarde. Ele não pediu permissão, ele não pediu uma chance. Ele se tornou a peça que faltava. Maquiavel dizia que ser admirável, mas irrelevante, é o caminho mais curto para a invisibilidade. Se você quer ser essencial, você precisa entender o que o príncipe da sua realidade valoriza. Talvez não seja o seu relatório perfeito, mas sim uma informação estratégica que ninguém mais tem. Talvez não seja a sua pontualidade, mas a sua capacidade de estabilizar um ambiente em crise. Essa mudança de mentalidade exige que você deixe de lado o seu ego e a sua carência emocional. O poder é um ambiente seco, onde a lealdade é baseada em alavancagem. O que chamamos de amizade no topo da pirâmide, eles chamam de utilidade estratégica. Eu vi muita gente se frustrar porque esperava gratidão emocional após um favor, quando na verdade o favor foi apenas uma transação. Se você quer subir, pare de perseguir a admiração dos outros e comece a construir a sua utilidade. Quando você se torna a pessoa que resolve o que ninguém mais consegue, a dinâmica muda de um segundo para o outro. Você deixa de ser alguém que pede para ser alguém que é convidado. A sua necessidade diminui o seu valor percebido, enquanto a sua capacidade de entrega o eleva para o patamar de aliado. Imagine que você está diante de um líder que é implacável com números e custos.
Se você chegar para ele falando de mérito ou de como você é dedicado, ele vai te ignorar. Mas se você chegar mostrando como uma pequena mudança no fluxo de trabalho pode economizar 10% do orçamento mensal, ele vai parar tudo para te ouvir. Nesse momento, você não é mais um funcionário, você é um ativo. Você está jogando o jogo de Maquiavel, onde a virtude é subjetiva, mas o resultado é absoluto. Muitas vezes, a resistência em aceitar essa verdade vem de uma criação que nos ensinou que ser bom é o suficiente. Mas eu vi que, na prática, ser apenas bom te mantém no meio da multidão. Para se destacar e subir, você precisa de uma inteligência estratégica que identifique onde o sistema está fraco e como você pode fortalecê-lo. É como entrar silenciosamente em uma máquina e lubrificar as engrenagens que estão rangendo. Você não precisa gritar que é bom. Os resultados que você entrega gritam por você. E aqui está a parte mais profunda desse ensinamento. Quando você se torna útil, você ganha uma autoridade invisível. As pessoas começam a depender de você. E em política ou negócios, a dependência é muito mais forte do que o afeto. Se as pessoas precisam de você para que o sistema delas continue funcionando, elas não podem se dar ao luxo de te descartar. Você se torna parte da infraestrutura. Portanto, a regra número 1 para subir na vida é transformar a sua ambição em uma oferta de valor tão clara e direta que ignore qualquer necessidade de pedir permissão. Você se posiciona como a resposta para o caos alheio. No entanto, ser extremamente útil tem um efeito colateral perigoso que muitos ignoram. Se você estiver sempre disponível e mostrar todas as suas ferramentas de uma vez, você corre o risco de ser usado até o esgotamento e depois ser trocado como uma peça velha. Afinal, se todos já sabem exatamente o que você faz e como você faz, qual é o mistério que mantém o seu valor lá no alto? Essa utilidade toda que você acabou de construir é uma ferramenta poderosa, mas ela carrega um perigo silencioso. Se você for útil demais e estiver sempre disponível, você vira uma peça de reposição. Eu vi de perto como isso destrói carreiras promissoras. Imagine uma lâmpada que fica acesa 24 horas por dia. No começo ela é essencial para iluminar o caminho, mas depois de um tempo, ninguém mais nota que ela está lá. Ela vira parte da paisagem. As pessoas só lembram que ela existe quando ela queima e precisa ser trocada por uma nova. No jogo do poder e da ascensão social, ser visto o tempo todo é o caminho mais rápido para perder o seu valor. Maquiavel entendia que a natureza humana despreza o que é fácil de conseguir e valoriza aquilo que é raro e difícil de alcançar. Por isso, a segunda grande lição para quem quer subir na vida é dominar a arte da raridade estratégica. Você precisa aprender que a sua imagem é como um perfume caro. Se você usar o vidro inteiro de uma vez, o cheiro vira um incômodo e as pessoas enjoam. Mas se você usar apenas uma gota nos momentos certos, as pessoas vão passar o resto do dia tentando entender de onde vem aquele aroma marcante. Eu vi um exemplo claro disso em uma empresa onde prestei consultoria. Havia um diretor que era extremamente competente, mas ele tinha a necessidade desesperada de estar em todas as reuniões, de responder todos os e-mails em menos de 5 minutos e de opinar sobre cada detalhe de cada projeto. Ele achava que estava mostrando dedicação, mas o que eu vi foi o círculo de poder começando a ignorar a sua presença. Como ele estava sempre lá, a opinião dele deixou de ser um evento e passou a ser um ruído. Quando ele falava, as pessoas pegavam o celular. Ele se tornou previsível. E no tabuleiro de xadrez da vida, ser previsível é o mesmo que estar morto. Por outro lado, vi um consultor externo que aparecia apenas uma vez por quinzena. Ele falava pouco, observava muito e quando abria a boca, trazia uma informação que ninguém mais tinha. A presença dele era cercada de uma aura de importância. O valor dele não vinha apenas do conhecimento, mas do mistério sobre o que ele fazia no tempo em que não estava lá. Ele não era apenas um funcionário, ele era um evento esperado.
A verdade é que a exposição constante mata a curiosidade. E a curiosidade é o que mantém as pessoas poderosas interessadas em você. Se você conta tudo sobre a sua vida, se revela todos os seus planos e mostra todas as suas habilidades de uma só vez, você entrega o mapa da sua mente para os outros. Uma vez que eles conhecem o seu mapa, eles perdem o interesse em explorar o seu território. Você vira um livro lido que foi colocado de volta na estante. Para subir de forma genial, você precisa praticar o que eu chamo de dieta de informação. Você deve revelar apenas 70% do que você é capaz de fazer. Deixe os outros 30% escondidos como uma reserva de emergência que só aparece em momentos de crise total. Isso cria um efeito psicológico avassalador. As pessoas vão começar a suspeitar que você tem muito mais profundidade do que demonstra, que você tem conexões que elas não conhecem e habilidades que ainda não foram testadas. Esse mistério gera uma autoridade invisível que te protege contra o tédio e contra a substituição. Eu vi muitas pessoas caírem na armadilha das redes sociais e da cultura da transparência total. Elas acham que para ter sucesso precisam mostrar cada passo da sua jornada, cada vitória e cada detalhe do seu dia a dia. Mas pense bem, o rei nunca fica na praça contando como ele governa. Ele fica no castelo, protegido por muros e rituais, e só aparece para o povo em momentos de grande impacto. Quando você se torna acessível demais, você perde a sua majestade. A sua presença deve ser sentida como um presente, não como uma obrigação. Se você é convidado para todas as festas e aceita todos os convites, você vira apenas mais um na multidão. Mas se você escolhe a dedo onde colocar os seus pés, cada vez que você entra em uma sala, as cabeças se viram para te observar. Maquiavel dizia que todos veem o que você parece ser, mas poucos percebem o que você realmente é. É nessa lacuna entre a aparência e a realidade que o seu verdadeiro poder cresce. O silêncio é o seu maior aliado nessa fase. Eu vi que as pessoas mais influentes são aquelas que dominam a arte de ouvir as entrelinhas. Enquanto todo mundo está gritando para ser notado, o estrategista observa. Ele estuda o terreno, identifica as inseguranças dos outros e as rachaduras no sistema. Ao falar menos, você absorve mais. E quando você finalmente decide falar, as suas palavras carregam o peso de 10 frases de uma pessoa comum. Você deixa de ser um pedinte de atenção e passa a ser um distribuidor de sabedoria seletiva. Essa distância emocional e física que você cria não é arrogância, é proteção de valor. Se você está sempre disponível para apagar incêndios de terceiros, você nunca terá tempo para construir o seu próprio império. Você precisa aprender a dizer não para as pequenas coisas, para poder dizer um sim gigante para as grandes oportunidades. A raridade também serve para testar a lealdade e a necessidade dos outros. Se você se retira por um curto período de tempo e o sistema continua funcionando perfeitamente sem você, então você ainda não é essencial. Mas se a sua ausência cria um vácuo, se as pessoas começam a se sentir perdidas porque falta o seu toque estratégico, então você conquistou a verdadeira importância. O mestre da ascensão social sabe entrar e sair de cena com precisão cirúrgica. Ele aparece para resolver o insolúvel, ganha o crédito e depois se retira para as sombras para que a sua reputação cresça sozinha nos sussurros dos corredores. Lembre-se, o sol é amado porque ele se põe. Se ele ficasse no céu o tempo todo, nós imploraríamos pela noite. A sua luz só é valorizada porque existe a sombra. No entanto, manter esse mistério e essa distância exige uma disciplina de ferro. É muito tentador querer brilhar na frente de todos, especialmente quando você sabe que é a pessoa mais inteligente da sala. O desejo de esfregar o seu sucesso na cara de quem duvidou de você é quase irresistível.
Mas é aqui que muitos talentos cometem o erro que acaba com tudo. Eles deixam o brilho próprio ofuscar quem está acima deles. Se você é o sol que brilha mais forte que o rei vai dar um jeito de te apagar para que ele não pareça uma sombra. Mas como você pode demonstrar essa força e independência sem parecer uma ameaça direta para quem tem o poder de te derrubar? O poder, por natureza, é um bicho muito desconfiado e cheio de inseguranças por trás de ternos caros e vozes firmes. Eu já estive em reuniões onde vi um funcionário genial corrigir o patrão na frente de todos com uma lógica impecável. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi promovido pela sua inteligência. Ele foi cortado na semana seguinte. Não porque ele estava errado, mas porque ele cometeu o crime de fazer quem manda se sentir pequeno. Maquiavel já avisava há muito tempo que quem ameaça a luz do príncipe acaba no escuro. Por isso, para subir na vida de verdade, você precisa dominar a terceira e mais difícil lei: a arte da rebelião polida. Isso significa ter uma espinha dorsal de ferro, mas escondida sob uma camada de veludo. Você já notou que ninguém respeita quem diz sim para tudo? Eu vi pessoas que passavam o dia balançando a cabeça, concordando com cada frase do chefe, achando que estavam sendo leais. No fundo, elas estavam apenas se tornando invisíveis e desprezíveis. O poder não quer um tapete. O poder quer um aliado que tenha força própria, mas que saiba usar essa força para proteger quem está no topo. Se você concorda com tudo, você não tem valor de conselho, você é apenas um eco. E ninguém paga caro por um eco. A grande sacada aqui é saber quando e como dizer um não. Mas não é um não de briga, é um não de proteção. Eu vi um braço direito de um grande empresário salvar uma negociação de milhões simplesmente porque teve a coragem de discordar do chefe. Mas ele não disse, você está errado. Ele disse, essa sua ideia é tão grandiosa que eu vi um risco pequeno aqui que pode manchar o seu sucesso, e eu quero te proteger disso. Percebe a diferença? Ele foi rebelde, ele discordou, mas ele fez isso parecendo o escudo do mestre, não o competidor dele. A verdade é que as pessoas que estão no comando sentem um medo terrível de serem enganadas ou de parecerem bobas. Quando você se posiciona como alguém que tem coragem de falar a verdade, mas faz isso com respeito e no momento certo, você ganha um lugar que ninguém mais consegue ocupar. Você se torna a voz da razão que o poderoso precisa ouvir antes de tomar uma decisão difícil. Eu vi esse jogo acontecer 1000 vezes. O segredo é nunca deixar o seu brilho pessoal ofuscar a necessidade do outro de se sentir no controle. Maquiavel dizia que o segredo é ser um grande simulador. Você deve parecer humilde na sua ambição, agindo como se estivesse ali apenas para servir, mas na prática, você está manobrando as situações com uma eficiência de leão. Essa dualidade é o que separa os servos dos estrategistas. Se você mostra as garras o tempo todo, as pessoas se afastam por medo. Se você nunca mostra as garras, elas pisam em você por falta de respeito. Você precisa mostrar que tem dentes, mas que só usa esses dentes para defender o grupo. Eu vi muita gente talentosa se perder porque não aguentava o peso do próprio ego. Elas queriam o crédito por cada ideia, queriam os aplausos em cada vitória. Mas quem quer subir rápido precisa aprender a entregar o palco para quem já está lá. Se a vitória parece ser do seu líder, ele vai querer que você esteja em todas as próximas vitórias com ele. Se a vitória parece ser só sua, ele vai começar a te enxergar como um rival que precisa ser derrubado. É um jogo de sombras. Você faz o trabalho pesado, dá o toque de mestre, mas na hora da foto, você dá um passo para trás e deixa o brilho para quem tem o título. Isso não é ser fraco, é ser extremamente inteligente. É construir uma autoridade invisível.
Com o tempo, todos ao redor começam a perceber que o sucesso daquela pessoa depende do seu silêncio e do seu conselho. Nesse momento você não precisa mais pedir para subir. Você já se tornou a base de tudo. Outro ponto que eu vi que faz toda a diferença é a calma em momentos de caos. Enquanto todos estão correndo desesperados, o estrategista mantém a postura de quem já sabia que aquilo ia acontecer. Isso passa uma segurança que o poder valoriza mais do que qualquer diploma. Se você consegue ser o ponto de equilíbrio quando o teto está caindo, você se torna o dono da situação sem precisar de um crachá de comando. É essa firmeza que mostra que você já pertence ao círculo de elite, mesmo antes de ter sido convidado oficialmente. Você não busca permissão para agir com autoridade. Você simplesmente age porque sabe que é a coisa certa a ser feita para o sistema. Maquiavel dizia que a sorte favorece quem está preparado para ser feroz quando a oportunidade aparece, mas calmo enquanto ela não chega. Subir na vida não é sobre uma corrida de velocidade para ver quem chega primeiro no topo da montanha. É sobre quem consegue construir as alianças certas e se tornar indispensável no caminho. Se você for útil, se souber ser raro e se tiver a coragem de ser um aliado com espinha dorsal, a sua ascensão vai acontecer de forma tão natural que as pessoas vão achar que foi sorte. Mas você e eu saberemos que foi pura estratégia fria. Você parou de ser um pedinte de chances e se tornou o dono das soluções. Agora que você tem o mapa completo dessas 3 maneiras geniais de mudar o seu jogo, a única coisa que resta é decidir se você vai continuar sendo apenas mais um na multidão ou se vai começar a agir como quem já sabe onde quer chegar. Curtiu essa visão profunda sobre o poder? Então deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder as próximas aulas e comenta aqui embaixo. Você já se sentiu um tapete ou já soube ser o escudo de alguém? Aproveita e assiste aos outros vídeos que estão aparecendo na tela, porque o conhecimento só vira poder quando você continua aprendendo.